Declaro aberta a 14ª reunião ordinária da CPI da Telefonia. Solicito aos senhores deputados que registrem seus projetos no posto de habilitação. Nos termos do artigo 120 do Regimento Interno, dou a ata por aprovado e solicito aos senhores deputados que a subscrevam. Antes de passar a palavra ao nosso convidado, presidente, matéria do jornal O Tempo, na parte de economia, página 14, deputado João Leite. Vossa Excelência, que é o nosso relator, quarta-feira, 20 de novembro de 2013. Direitos do consumidor, 36% foram desrespeitados. Metade dos clientes que buscam saques não obtém solução. O setor mais criticado por consumidor é o de telecomunicação, mostra o estudo. Aqui, a sucursal de Brasília, do jornal, pesquisa divulgada ontem pelo Ministério da Justiça, aponta que 36% dos consumidores dizem ter passado por algum desrespeito aos seus direitos de consumidor nos últimos 12 meses. Desse grupo, 88% afirmam que procuraram as empresas para tentar resolver seus problemas, mas mais da metade, 51%, relata que o problema não foi resolvido. O setor mais citado como fonte de desrespeito aos direitos do consumidor é o de telecomunicação. O estudo sobre resolução extrajudicial de conflitos dos serviços regulados por agências governamentais ouviu entre dezembro de 2012 e janeiro de 2013 1.294 pessoas, com a margem de erro de 2,7 percentuais. Portanto, quando os respeitados em seus direitos, só 34% dos entrevistados afirmaram sempre reclamar. Já 19% nunca reclamam. Um dos principais motivos apontados por eles para não se queixar é achar que uma solução demoraria muito. Indagados sobre onde reclamariam, a primeira opção é nas próprias empresas, 63%. Depois aparece o PROCON, 15%. O Judiciário, 3%. E as agências reguladoras, como opção de menos mencionado, 2%. Como se vê, deputado João Leite, as agências reguladoras, somente 2% procuram as agências. Por quê? Por causa da falta de credibilidade que a Anatel e as demais empresas reguladoras, né, as agências, têm no conceito do consumidor. Nós gostaríamos, senhor presidente, ao solicitar a Vossa Excelência que passe a ouvir o nosso convidado, e antes de que ele inicie, nós gostaríamos, ele tem várias denúncias, e denúncias graves, que o nosso convidado pudesse ser objetivo para que a gente pudesse aproveitar ao máximo a sua fala nas denúncias que o senhor nos traz aqui hoje. Obviamente, serão avaliadas pelo relator para serem incluídas, né? E nós gostaríamos que o senhor pudesse ter objetividade, até considerando que o senhor já deve perceber aí esse fogo cruzado que nós estamos, ou seja, entre o plenário e os trabalhos da CPI. Então, a gente gostaria que o senhor pudesse ser objetivo e que descrevesse os fatos em que o senhor considerou que violaram o seu direito enquanto consumidor na experiência que o senhor teve com as empresas de telefonia e os demais órgãos que deveriam também fiscalizar. Então, presidente, por hora, apenas essas considerações para que a gente possa ouvir o nosso convidado. Agradeço ao deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que solicitou presença aqui, que foi aprovada pela comissão, para ouvirmos hoje o senhor Carlos Renato Parreiras, dizer que o objetivo desta comissão é de apurar as responsabilidades por danos ao consumidor na prestação inadequada de serviços de telefonia oferecidos pelas operadoras que atuam no estado de Minas Gerais, falta de investimentos e defasagem tecnológica. Existência também, ou ausência de áreas com cobertura, sem sinal e com sinal deficiente, queda frequente de ligações telefônicas, má prestação na transmissão de dados, forma de cobrança e resolutividade dos serviços de centrais de atendimento na solução das reclamações dos consumidores. Desta forma, passo a palavra então ao senhor Carlos Renato, para que dentro destes temas aqui expostos possa apresentar suas denúncias, suas reclamações. Reafirmo mais uma vez que eu pediria a compreensão do senhor Carlos
exatamente pela discussão que a gente está em votação, para que fosse objetivo e dependendo da situação, a gente pode ter que parar um minuto para ir lá votar, mas estamos aqui à sua disposição e com total atenção à sua denúncia. Com a palavra, o senhor Carlos. Bom dia a todos. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui presente nesse plenário e agradecer aos nobres deputados de terem aprovado o meu requerimento para poder manifestar aqui a voz do cidadão comum, né? Afinal de contas, a Assembleia aqui é o poder do cidadão. É a casa onde o cidadão manifesta, né, as insatisfações e que realmente o segmento da telefonia, eu posso garantir que nós estamos diante de uma situação gravíssima, porque eu me tornei um militante e fui atrás de fatos. Quando começou a desvendar fatos à minha frente, eu fiquei resignado e fui realmente aprofundando nesse segmento. E eu acho que nosso país é muito grande e não merece o serviço de telefonia que é prestado a todos nós cidadãos brasileiros, né? Um país que está em franco crescimento, um país que está desenvolvendo, é um país, né, de extensão territorial tão grande, e a telefonia sendo tratada de uma forma execrável, uma forma repugnante, né, onde compromete o funcionamento das nossas instituições, né, tanto no campo social, familiar, empresarial. Todo mundo hoje precisa de um telefone para fazer esse contato. Então, o prejuízo é muito maior do que o simples fato de um segmento comprometido, um segmento blindado, né, e que, na intimidade minha com o site da Anatel, né, eu fiquei assim, indignado, porque tudo que acontece no site da Anatel fica restrito à Anatel, o cidadão e, no caso, se for o caso, a operadora que está sendo denunciada, né? Então, o que acontece? Eu possuo mais de 2.400 reclamações no site da Anatel, isso compilada no período de um ano, mais ou menos, né? E o que acontece? Denunciar no site da Anatel é como enxugar gelo. O cidadão reclama, e eu fiz de várias reclamações detalhadas, bem explicadas, e simplesmente a operadora responde com um chavão formatado e elimina as reclamações, ceifa as reclamações, né, sendo uma desconsideração ao cidadão, porque perde tempo, entre aspas, né, que faz aquele trabalho, perde tempo, e fecham 7, 8 denúncias com simples fato, com simples relato formatado, tanto a agência quanto as operadoras. Elas caminham juntas no procedimento. Eu gostaria de trazer aqui tudo isso que nós estamos debatendo. Para mim é muito claro. A Anatel, só o nome Anatel resume tudo. Porque onde existe a permissividade, omissão, né, as agências se sentem livres para fazer o que bem entendem, né? Elas sabem que não estão sendo vigiadas, né? Então, a baderna está instituída. A Anatel foi criada para vigiar o operador. Agora, outra coisa, a Anatel não existe ouvidoria. Ouvidoria, no meu entendimento, seria uma instituição que o cidadão buscasse para fazer uma denúncia. Quando eu busquei ouvidoria, relataram que a Anatel não é subordinada hierarquicamente. A ouvidoria simplesmente é para elaborar relatórios sobre o desempenho da agência. Então, quer dizer, deveria ser mais chamada uma assistência administrativa da presidência, né? Quando eu me reportava à auditoria, eu falava, não, a Anatel não é subordinada à ouvidoria, infelizmente nós apenas elaboramos relatório. Eu falei, então, quer dizer, o cidadão vai à ouvidoria, não é escutado, né? Isso é muito grave, porque recorrer a quem? Não existe ouvidoria, então é uma centralização de poderes em cima da Anatel, e ela não é vigiada, ela é soberana para fazer o que bem quer, e o cidadão não tem onde recorrer. Eu percorri toda a esfera judicial, desde o Pequenas Causas até no CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Por que isso? Eu comecei por baixo, né? Fui na Pequenas Causas, demandas demoraram mais de um ano para serem resolvidas. Isso é um desestímulo para o consumidor reclamar, o cidadão não reclama porque sabe que vai bater no judiciário, e teve algumas que eu tive até 2 chamadas para conciliação, né? Tem que ter tempo, tem que ter paciência. E uma coisa grave que aconteceu nisso aí, inclusive, é o seguinte: quando eu cheguei na Pequenas Causas, com a minha denúncia pronta, porque eu costumo levar tudo preparado, né, para ganhar tempo.
a pessoa que me atendeu na Pequenas Causas me aconselhou não entrar com a demanda. O senhor não devia entrar, o senhor devia ir para casa, fazer essa demanda mais detalhada. Eu falei, minha filha, eu já está tudo pronto, já foi elaborado, eu quero pôr a minha demanda. Eu fui preciso ser incisivo com ela para pôr a minha demanda, né? Então, primeira coisa é essa. E outra coisa grave também, que numa das sessões onde estava a conciliadora e a minha pessoa, ela me proibiu de inserir uma observação que eu queria fazer naquele momento. E então eu aleguei, bom, já que eu não posso, eu quero que conste na ata que eu fui impedido de fazer essa minha observação. Aí ele reconsiderou e permitiu eu fazer a observação naquele momento. Então, quer dizer, na pré-denúncia, eu já senti aí um obstáculo impeditiva grave para o cidadão reclamar. Porque se uma pessoa menos esclarecida, ela não colocaria a observação que queria pôr, porque disseram que eu não podia pôr, ponto. Como eu insisti que constasse em ata que eu não ia poder colocar minha observação, aí a mim foi permitido fazer isso. Então, esses períodos que eu encontrei, esses obstáculos, também é muito sério isso tudo, porque denota uma obstrução também na fase preliminar da denúncia. Isso é muito sério, né? Outra coisa que eu queria considerar, existem 2 grandes sites de reclamação do consumidor, que é o reclameaqui.com.br e o Reclamão. Eu fiquei absurdado por quê? Eu queria só falar esses dados aqui, que eu acho muito importante. Eles são atualizados, inclusive. A empresa Claro, no site Reclamão, ela tem 3.868 reclamações. Apenas 5 respostas, 288 soluções e não possui o selo de confiança do site. A Vivo, 3.674 reclamações, 4 respondidas, 308 solucionadas. Embratel, 808 reclamações, 0 respostas, 70 soluções, não possui selo de confiança. A Oi, 7.559 reclamações, 1.329 respondidas e 1.689 solucionadas. O outro grande site, que é o reclameaqui.com.br, a Anatel teve 1.453 reclamações, sendo 0 atendidas. A TIM, 45.138 reclamações, sendo 0 atendidas. A Claro, 37.013 reclamações, sendo apenas 12 atendidas. A Embratel, 1.756 reclamações, né? A Embratel, ela está com o número reduzido de reclamações porque parece que ela foi incorporada pela Claro. Então, como isso foi compilado em 12 meses, com o passar do tempo, essas reclamações naturalmente vão reduzindo, né? E a Oi Móvel, 53.098 reclamações e 5 atendidas. A NET, 51.113 e com 51.060 atendidas. A Vivo, 53.201 reclamações e 0 atendidas. Por que eu quis mencionar esses números aqui? Está declarado que os sites hoje, para reclamação, ele está mais eficaz que o judiciário. Por quê? Porque quando o cidadão reclama, essas denúncias são imediatamente divulgadas via net e as empresas se preocupam em não deixar o nome maculado e procuram resolver. Então nós podemos ver que nesses 2 sites o povo está reclamando e eles não estão preocupados em responder, inibindo o cidadão de reclamar. Esses dados que o nobre deputado apresentou sobre o índice de reclamação, nós temos que considerar que ele é muito menor do que a realidade. Por quê? Se o cidadão é inibido de reclamar, onde sente que as reclamações não estão sendo escutadas, ele não se dirige mais ao judiciário e nem local algum. Porque para que reclamar? Vou reclamar, não vai nada. Aliás, a boca miúda lá fora, o que me dizem foi isso. Quando eu fui um militante nas telefonias, me diziam o seguinte: você vai contra o sistema, isso não adianta, não vai mudar nunca, essas empresas são poderosas. Então, essa é a filosofia que está impregnada no cidadão hoje. Que nós temos um sistema imutável, né, como dizia o nosso ex-ministro Funaro, imexível, né, e que a gente tem que conviver com isso e ficar subalterno a Anatel e telefonias e conviver. Mas eu, como cidadão brasileiro, eu não admito ter que conviver com isso. Tá? Agora, para ganhar tempo, querendo fugir da parte técnica, né, porque eu tenho certeza que a CPI vai fazer muito bem feita, inclusive tenho certeza que vai poder se embasar em outras CPIs que já terminaram agora recentemente, então vai poder pegar muitos dados prontos também, que vai facilitar muito o trabalho da CPI. Né? Agora, eu acho importante agora falar... Carlos Renato, só te interrompendo um pouquinho, presidente.
eu tenho que ficar mais fácil a diretriz do trabalho. Com relação à Anatel, nós estamos convencidos, né? Eu acredito que o conjunto dos deputados da CPI, nós estamos convencidos que ela vem prestando um desserviço. E o pior, a Anatel, ela não só prestou um desserviço, como vem prestando, como a Anatel, ela foi inclusive desrespeitosa com a própria CPI. O cidadão, o superintendente da Anatel aqui em Minas Gerais, esteve aqui, eu aprovei um requerimento com todos os membros da CPI, solicitando que ele nos acompanhasse numa fiscalização em loco, porque as visitas que nós fazemos nas lojas é fundamental, é importantíssimo, porque lá nós acompanhamos o cidadão com o seu problema ali, naquele flagrante, né, na flagrância do problema. E o cidadão o superintendente veio aqui e falou o seguinte: não, pode fazer o ofício, deputado, presidente da CPI, deputado Zé Maia, o senhor pode me comunicar que eu teria um enorme prazer de designar uma equipe para acompanhar os trabalhos da CPI. Foi formalizado e no dia que nós iríamos executar a fiscalização, ele mandou ofício dizendo que não podia, que ele tinha que pedir autorização a Brasília. Olha, isso para mim não tem outro nome. Eu sou um pouco diferente dos demais colegas deputados. Eu não tenho muita polidez para tratar com quem não é sério. A gente deve ter toda a educação, toda a formalidade, até que a gente compreenda que as pessoas entendam que elas agem de boa fé e que elas realmente merecem o respeito. Mas a partir do momento que a gente vê, que a gente constata que realmente não merece, aí eu particularmente não sou da linha do politicamente correto. Eu acho isso uma máscara, uma falsidade e trato de outro jeito. O moço que veio aqui para mim é um moleque irresponsável. Esse cidadão que veio aqui da Anatel. Moleque irresponsável. Além de ser moleque irresponsável, não cumpre a função dele. Porque a legislação não sou eu. Eu disse logo nos primeiros dias de funcionamento dessa CPI: olha, essa CPI vai ser norteada pela Lei 8987/95, pela defesa do consumidor. E foi bater e valer. A gente pega aqui a legislação. Nós vamos ver a obrigação, o dever legal que a Anatel tem de fiscalizar. É ela que tem que ser cobrada. E esse moço, eu não sei se a assessoria ainda tem o nome dele aí, que possa me fornecer, o representante da Anatel aqui em Minas Gerais, num gesto de... Não. Porque a Anatel está sem presidência nesse momento. Pois é. Hermann Bergman, né? Esse cidadão, esse senhor, esteve aqui, está gravado, em áudio e vídeo, ele falando: não, é somente o presidente da CPI oficial, o requerimento é de minha autoria. E ele simplesmente fala: não posso ir, porque a Anatel não faz visita inopinada. Ela tem que agendar a fiscalização nas lojas, nos call centers. Então, a Anatel, o senhor pode ter certeza, pelo menos por parte desse deputado, e acredito que o conjunto, ela está absolutamente desacreditada. Ela não cumpre o seu papel, o seu dever legal. Então, o rapaz que veio aqui, esse senhor Hermann Bergman, é um moleque responsável, porque vem aqui diante de uma CPI composta por 7 deputados, assume publicamente que vai acompanhar a fiscalização, porque se ele tivesse acompanhado, senhor Carlos, ele iria, deputado João Leite, ver uma senhora de 63 anos e um senhor de 73, 2 horas em pé, numa linha expressa, 2 horas, tentando cancelar um contrato, dentro da loja da Vivo. Dentro da loja da Vivo. Na loja TIM, uma moça, 1 ano tentando resolver um problema de internet, deputado João Leite. 1 ano, a moça tentando resolver o problema de internet. Então ele ia ver isso, mas ele não queria ver isso. Quando eu disse, e repito, papel de moleque que ele fez diante da CPI, irresponsável. Moleque irresponsável. Isso não é papel de gente
de pessoas que dirigem instituições públicas, porque é uma autarquia federal. Então o senhor pode ter certeza que nós temos esse convencimento. Acredito eu, que esse pensamento é comungado aqui por todos os membros da CPI. Nós não podemos aqui... Eu estou cansado. Eu não gosto de embate ideológico. Eu não pratico embate ideológico. Se um órgão do governo do Estado está funcionando mal, eu vou criticar o órgão do governo do Estado. Se é do governo federal, vou criticar e vou cobrar. Porque nós temos que fazer isso. Tem hora que nós temos que abster essa questão ideológica e lembrar que nós estamos aqui e nós precisamos que os órgãos funcionem bem, independente da coloração partidária. Eu penso assim, eu atuo assim, né, e vejo que o cidadão é o maior prejudicado. Então o senhor pode ter certeza que a Anatel, para essa CPI, a credibilidade dela é zero. Inclusive, o ilustríssimo deputado, eu gostaria de solicitar a palavra. Eu fui contactado pela senhora Letícia Seabra Melo Fernandes, ela é chefe de assessoria de relações com os usuários da Anatel. Eu fui contactado por ela e, por telefone, ela me perguntou qual seria o problema meu com a Anatel. Eu falei, o problema meu com a Anatel é falta de honestidade, transparência e seriedade com o cidadão, apenas isso. Não, eu quero saber daqui para frente. Eu falei, não quero saber daqui para frente, eu quero saber daqui para frente e do para trás também. Porque meus protocolos foram encerrados de forma irregular, ilegal, não foram tratados, empresas foram blindadas por vocês. Então, mas infelizmente o nosso recurso, o senhor sabe como que ele é muito curto, o cobertor é muito curto. Eu falei, olha, para honestidade não precisa de cobertor e nem de dinheiro, precisa de seriedade e comprometimento com o cidadão. Então fui muito claro com ela, porque esse fato de dizer que recurso não é suficiente, quer dizer, vocês estão agindo com desonestidade, aí já não é mais questão de recurso, é questão de seriedade e transparência, é o que a nobre CPI está buscando e levando à tona, com muita propriedade. Também fui contactado por doutora Irani Cardoso, do Ministério da Comunicação. Né? Ela entrou em contato também, querendo saber quais as dificuldades. Eu tenho vários e-mails compilados nos meus arquivos dela, onde eu levei para ela fatos que aconteciam nesse segmento. Ela me fez alguns contatos, depois sumiu, não fez mais. Então, o que me preocupou nisso é o seguinte, que com o passar do tempo, a coisa foi ganhando um porte tão amplo, que eu fiquei preocupado. Falei, peraí, a coisa já passou do nível da Anatel, já está no Ministério da Comunicação, então eu falei, o cidadão está de pés e mãos atados. Aonde mais recorrer? Né? Como eu disse, eu tenho um estágio de pequenas causas, né, Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público e por aí afora. E nesse estágio que eu fiz, essa peregrinação que eu vi, foi a falta de apoio e de ser escutado. A não ser agora nessa CPI, né, que eu tenho o privilégio de estar aqui, né, representando a população, não estou querendo ser tão presunçoso, para exteriorizar tudo o que acontece, porque a CPI, ela vai em loco, essas visitas que são importantes, mas agora é muito importante o cidadão se manifestar o que vem acontecendo no dia a dia. Agora, o site da Anatel, que eu quero ser um pouco mais breve também para não tomar muito tempo, eu queria citar alguns fatos graves que acontecem ali dentro. Que isso é o conhecimento de só quem teve a vivência do site é que pode exteriorizar isso. Como eu disse, é muito íntimo do cidadão, Anatel e operadoras denunciadas. Então, é um site totalmente blindado, de dificuldade de ser acessado, de ser utilizado pelo cidadão. Né? Ele é todo cheio de armadilhas, todo cheio de dificuldades, como, por exemplo, a Anatel adulterou por 3 vezes o meu número residencial no site. Adulterar dados pessoais do cidadão, para mim, é crime, é muito grave. Meu número é 1022 da minha residência, eles puseram como 947. O meu site, Hotmail, eles tiraram o Tzinho, ficou Romail. Por que isso? Para as operadoras tentarem me enviar correspondências que eu nunca vou receber, obviamente. Se o meu número de endereço está errado, meu site está errado, as operadoras dizem que mandaram documento para mim, que eu nunca vou receber. Então, adulteração do meu... E outra coisa que me preocupou, mesmo eu denunciando no site da Anatel, ficaram quase 1 ano com o meu endereço errado. Eu todo dia colocava no site, por favor, corrigir meu endereço. Eles mantinham. O senhor está dizendo o seu e-mail, né? Não, e-mail e número do meu residência. Não, você falou site. Não, meu e-mail. E-mail, ok.
O meu número, que é 1022, eles colocaram 940. Entendi. Isso por 3 Você situações. falou o endereço de site, só para corrigir. Desculpe, eu enganei. Então, quer dizer, alterar dado do cidadão é muito sério. Isso foi feito. Tá? E por 3 vezes. Outra coisa. A Anatel só permite o cidadão, pelo menos a minha pessoa, inserir documento nas denúncias do site no dia que abre a reclamação. As operadoras e a Anatel podem inserir documento a qualquer tempo, né? Eles inserem lá na frente, e se eu abro uma denúncia, hoje eu posso, mas daqui 2 dias eu não posso mais. Então, se no andar da denúncia eu quiser inserir algum documento irregular, é um impeditivo para o cidadão de reclamar. Essa é outra coisa que eu queria destacar. Todas as denúncias abertas contra a Anatel são fechadas sem direito à reiteração. Isso é muito grave. Por quê? É um direito do cidadão, quando ele faz uma denúncia, e a operadora trata, ou a agência trata, ele reabrir e reiterar. É um direito dele de se manifestar. Mas a Anatel não, ela ceifa a denúncia, lacrando definitivamente. Então você é obrigado a abrir um outro protocolo novo para reclamar aquele outro que foi fechado. Para as estatísticas da Anatel, o que isso significa? Se a reclamação foi aberta e fechada e o cidadão não reabriu, foi plenamente atendida. Então, a Anatel vai demonstrar um gráfico de satisfação do usuário de quase 100%, que é mentirosa. O protocolo só não foi aberto porque não foi permitido. Então, mas eles demonstram que a denúncia foi aberta, fechada e não reclamada. E é outra coisa grave. Outra coisa, não consigo anexar em novos protocolos abertos por mim documentos tirados dentro do próprio site, ou seja, as operadoras, elas inserem muitos documentos falaciosos, irregulares em tratativas. Então, quando eu quero compilar esse documento e inserir numa minha denúncia, o site rechaça. Fala que o protocolo não está no formato padrão da Anatel. Como que um protocolo não pode estar no formato se ele foi tirado de dentro de protocolo da própria Anatel? Ele está no sistema novo ASP, que chama. Porque os formatos padrões da Anatel DOC, DOCX e PDF. São esses 3. Agora, tem documentos dentro da própria Anatel com novo ASP. Então, eu não consigo inserir documentos falaciosos de operadoras nas minhas denúncias. Isso é absurdo. Né? Se foi tirado lá de dentro, teria que estar nos padrões da Anatel. Isso é outra coisa. A Anatel aceita respostas padronizadas de operadoras para encerramento de denúncias e fechadas, graves denúncias. Né? Até a própria Anatel faz isso. Né? Ela fala que responde tudo de forma sistematizada, e fecha. Então, denúncias graves que eu tenho o trabalho de detalhar, relatar em minúcias, né? Eu gasto meu tempo, gasto minha preocupação e deixar bem claro. A Anatel, simplesmente com uma resposta automatizada, ceifa a denúncia com a maior falta de consideração com o cidadão. Outra coisa, eu possuo mais de 248 páginas no site da Anatel. Quando eu estou, vamos supor, na 100ª página e faço uma reclamação, o site me remete à primeira página. Ou seja, eu tenho que acessar página a página até chegar onde eu estava no meu último estágio para poder continuar minha reclamação. O que significa isso? Dificuldade para denunciar. Porque o cidadão tem que ter uma paciência. Porque se ele volta ao estágio inicial, ele tem que passar. E muitas vezes essas passagens de páginas são demoradas. O sistema fica buscando. Então, quer dizer, isso inibe o cidadão. Né? Quem vai ter tempo de ficar fazendo esse processo de forma... Né? Quer dizer, ali está tudo claro, mas a Anatel... Essa que você está falando aí é da Anatel? A Anatel, porque ela permite... por exemplo, tem várias reclamações que eu tenho há meses, né, bem relatadas e detalhadas. A operadora simplesmente responde que necessita de maiores informações... favor entrar em contato com a central de relacionamento. E fecha. Será que ela aprendeu isso aí, presidente, deputado João Leite? Até que chegar a estar aprendendo com as operadoras de call center também? Porque é o processo de embromação, de enrolação, de retenção, não é isso? A palavra que eles utilizaram aqui, os teleatendentes, né? O pessoal do sindicato que trabalhou com teleatendimento de call center, eles fala retenção. Acho que a Anatel, ou a Anatel então está ensinando para eles alguma coisa. Ou as empresas estão ensinando para a Anatel, porque é a mesma estratégia. São todas farinha do mesmo saco, a mesma escola, que elas são todas juntas, porque o mesmo procedimento da Anatel é seguido pelas suas pupilas também, é a mesma coisa o procedimento. Isso fica muito claro no procedimento.
Agora, operadoras ligam e desligam após poucos toques. O que eu quero dizer isso? Hoje mesmo eu saí de casa, eu recebi um chamado do telefone 048 91718856. 048 normalmente é da TIM, não estou afirmando, mas é por experiência própria, costuma ser. E foi às 9h13, a duração durou 28 segundos. Eu atendo, a ligação fica muda e depois desligam. Então, as telefonias, todas de forma geral, elas ligam para o cidadão, após 2 toques desligam. Por que isso? Porque na tratativa do protocolo eles falam, conforme contato sem sucesso com o cidadão, fechamos essa reclamação. Só que esse sem sucesso são 2 chamadas e desliga, apenas para demonstrar que foi feito o contato com o cidadão. Eu faço denúncias quanto a isso, eles não respondem nada, fecham e nada dizem a respeito. E ignoram. É outro procedimento sério também das telefonias, né? Outra coisa, eu possuo vários protocolos externamente considerados como resolvidos, ok? Mas internamente, na última movimentação do protocolo, existem denúncias em aberto. Inclusive, até reiteração da Anatel, dizendo que vão me procurar no prazo de 5 dias, desconsiderada. Para mim, o que fica claro nisso aqui? As empresas não estão respeitando nem a própria Anatel, porque se a agência, na última movimentação do protocolo, reitera que eles vão me procurar, e a operadora não manifesta, não providencia nada, e por fora está escrito resolvido, que resolvido é esse? Não responderam nada, não providenciaram nada, a agência reiterou e nada foi feito. Então, outro procedimento irregular. Outra coisa, quando você liga para a Anatel, aparece um atendimento automático com o número do seu atendimento. Tá? Eu anoto sempre esse protocolo e depois a empresa manda um SMS para o meu celular com um protocolo diferente daquele que foi dado na abertura automática do atendimento. O que significa isso? É uma forma de dispersar o controle da denúncia. Porque para que existe o protocolo automático de atendimento? É para dar um determinado registro da reclamação, para que mais tarde você possa configurar com aquele número. Agora eles mandam um outro número diferente para o meu celular, para tentar dispersar aquela reclamação. É outra conduta séria também que acontece. Até pouco tempo, eu era limitado a abrir somente 5 reclamações dia contra a Anatel. Após isso, já vários anos, depois que eu comecei a fazer minhas denúncias, eles agora pararam com isso, abriram para me fazer reclamação. Agora, o que acontece? A Anatel, ela fecha em série várias denúncias, sem limite. E geralmente às sextas-feiras que acontece isso. Eu já tenho o costume, né, como eu estou acompanhando, chegou sexta-feira, sexta para sábado, eles fecham 10, 15 de uma vez. É fim de semana que isso acontece. Como assim fecham? Eles encerram a reclamação? Encerram com o procedimento com respostas padronizadas, ou enfim. Eles ceifam as denúncias em série às sextas-feiras à tarde, é o período que eles utilizam. Então, deve ter alguma orientação por parte da Anatel para encerrar e para, como diz o outro... Jogar por debaixo do tapete. Ou seja, para limpar os arquivos, né? Ou seja, para que o número de reclamações possam limpar o número de... Mas às sextas-feiras, isso acontece de uma forma mais aguda, aos fins de semana. Inclusive, a Anatel não funciona aos fins de semana. Isso é um caso que já foi levantado. O senhor poderia descrever, dentro desse período, quantas reclamações o senhor fez, quais foram os motivos das reclamações aqui para a CPI? Bom, os motivos das reclamações são os mais variados, né? Conduta irregular, cobrança irregular, call center deficiente, enfim, são aqueles motivos amplamente divulgados pela mídia, que todos nós já sabemos, né, como sempre, e eles ficando numa condição vulnerável, porque não tem o que responder. Né? Eu, principalmente, eu costumo fazer as denúncias de uma forma bem clara, porque se de forma bem clara eles já fazem de desentendidos, então se você fizer de uma forma assim, sem descrever exatamente, é mais uma possibilidade deles jogarem por debaixo do tapete. Então, eu procuro fazer tudo bem descrito, tudo bem nítido, né? E eles simplesmente, a TIM, por exemplo, fala que é uma oportunidade de melhorarem os trabalhos e são comprometidos na transparência e falem dessa forma. Agora, essa resposta, eu abri denúncias minhas de 2011,
É a mesma coisa, até hoje. Eu falo, que pedido de desculpa é esse que não merece nenhuma credibilidade? Pedir desculpa, todo dia eu falo, eles me ligam, mas, ô, seu Carlos, tal, eu falei, minha filha, sua desculpa eu agradeço, é muito bem-vinda. Senhor Carlos, o senhor tem aí quantas reclamações o senhor aportou na Anatel que não obtiveram soluções satisfatórias? Olha, dessas 2.438, eu posso dizer que aí em torno de 2.000 ou mais não tiveram solução. Ah, não, o total é 2.438? 2.438 reclamações, que eu tenho no período decorrente de um ano. Tá? Essas reclamações foram feitas todas através da internet? Da internet. Inclusive, eu quero até mencionar aqui, eu tenho aqui um ofício da Anatel, que está aqui, enviado, ofício número 172, enviado pela Anatel, onde tem um tópico aqui, o tópico 6, onde eles dizem, enviado pela doutora Letícia Seabra Melo Fernandes, chefe de assessoria e relações com os usuários, tá? É no item 6. Especificamente em resposta a vossos questionamentos quanto à situação da agência em relação a reiterados relatos em desfavor da prestadora TIM, informamos que após a análise de vosso histórico junto à agência, mapeamento das principais dificuldades expostos foi levantado, com posterior requisição a prestação de ações suficientes para mitigação dos problemas. Todavia, percebida a manutenção da querela, apesar dos esforços empreendidos pela Anatel, a agência dirimi-la. Entendemos necessária a mediação da Anatel de diálogo direto entre o usuário e prestação para discussão unificada das dificuldades existentes e busca da solução satisfatória. Agora, esse é o que é importante, item 7. Nessa oportunidade, dentre outros, os seguintes problemas foram discutidos. Má qualidade da prestação de serviço, não envio de detalhamento das faturas corrigidas, bloqueios indevidos, cobranças indevidas pela prestadora, decorrente principalmente de perda do benefício adquirido. No tocante aos dois primeiros tópicos, esclarecemos que a agência atuará sobre essas questões de forma sistêmica, focando sua estratégia na coletividade, porém tomando o vosso caso como ponto de partida. Quer dizer, a Anatel, ela usa muito da parte sistêmica. É óbvio que ela recebe um número muito grande de reclamação, que ela tem que tratar realmente de uma forma genérica. Só que são muitas denúncias graves que deveriam ser tratadas de uma forma diferenciada. Dependendo do grau de prioridade, o atendimento deveria ser mais prioritário, no meu entendimento, né? Para os demais itens, visando a resolução pronta dos transtornos individuais, medidas pontuais e concretas foram adotadas como a garantia da prestadora da restituição da promoção reclamada por Vossa Senhoria. Origem de diversos problemas de cobrança e retirada de valores indesejados da fatura, com compromisso pela operadora do fim definitivo dos problemas da mesma causa. Ademais, os períodos de bloqueio do usuário, apesar de passados por requisição da agência, serão avaliados pela prestadora. Esse bloqueio é o seguinte: quando a conta está em período de contestação, a operadora não pode bloquear a linha do cidadão. E eu, por diversas vezes, tive minha linha bloqueada com conta em período de contestação. Isso é uma infração grave, pois se bloquear o telefone do cidadão. Agora, eu quero levantar um outro ponto muito sério, em meu entendimento. Foi uma teleconferência que eu fiz na presença de Aldrey da Anatel e TIM, uma teleconferência. Durou 1 hora e 10 minutos essa teleconferência, onde foram debatidos várias irregularidades. Fim dessa teleconferência, eu solicitei o número de protocolo e pedi o envio dessa gravação. O que aconteceu? Depois de uns 10 dias úteis, ou 12 dias úteis, a TIM me liga, dizendo que não enviaria a gravação por ter tido um problema na gravação dessa fita na sala da diretoria. Eu tenho essa gravação na CPI, está aí, que vai ser abordada posteriormente. Então eu indaguei a atendente e falei, olha, depois de 12 dias úteis, vocês me ligam dizendo que teve problema na gravação dessa fita, e entrei no Ministério Público como queima de arquivo. Passado algum período, a fita renasceu das cinzas, né, a gravação renasceu das cinzas, e me enviaram um número de rastreamento nos Correios que tinha sido enviado a gravação. Eu falei, ótimo, então quer dizer que vai vir a gravação. Depois de mais ou menos 12 dias, como a fita não aparecia, eu fui fazer um rastreamento nos Correios. E, para minha indignação, o que eu descobri? Algo que saiu de Areias, em Recife, foi entregue em Flamboyant, Campinas, lugar desconhecido por mim, que eu nunca fui e não conheço. Quer dizer, é um envio forjado de documento. Isso, para mim, é uma coisa muito séria.
Eu entrei novamente na parte jurídica, falando desse envio forjado de gravação, e um tempo depois, a TIM me manda um envelope com a carta timbrada da empresa, falando que a gravação se encontrava nesse envelope, só que o envelope chegou em branco. Chegou vazio, quer dizer, desculpe, chegou vazio. Então, esse tipo de postura, para mim, fica bem claro, né? Eu chamo esse pessoal de criminoso, eu já tenho argumentos para tal, chamo de criminosos empresas multinacionais criadas para lesar o cidadão. Eu falo isso sem menor erro de dizer isso, aqui ao público, porque eu estou embasado de fatos concretos para dizer isso, né? É um engodo. Isso tudo só é permitido porque a Anatel é permissível omissa. Então, as operadoras sabem que tudo que elas fizerem, ela vai ser respaldada por trás pela dita agência fiscalizadora. Então, tudo que está sendo discutido aqui, se tivesse uma agência comprometida, se tivesse uma ouvidoria, uma descentralização de poder, porque a descentralização de poder, que eu acho importante uma hora dessa, porque a Anatel e a Anatel só. Vai ver o organograma da ouvidoria. Só tem a Anatel, não tem ouvidoria. O cidadão vai buscar, né? Então vai reclamar com quem? Judiciário é leniente, não adianta. Ouvidoria não existe. Então, quer dizer, se quisessem fazer uma coisa séria, seria fazer um organograma decente, né? Ouvidoria, depois viria a Anatel, né? Compartilhar a responsabilidade, mas não. Põe tudo aqui, porque aqui a gente analisa tudo, coordena, e daqui a gente toma as medidas. É muito mais fácil a gente condensar as informações no mesmo ponto e controlar do que você dividir responsabilidade em outras entidades. Então, quer dizer, a gente vê que tudo é feito centrado na condição de dificultar as denúncias. Só queria citar mais 2 casos para encerrar, né, para não tomar tempo, porque eu solicitei uma auditoria nas meus 2.400 e tantas reclamações do site da Anatel e foi atendido, né, pela comissão. Eu queria agradecer, inclusive, essa atenção. Eu gostaria que fosse uma auditoria independente, obviamente, isenta de qualquer tendência para fazer essa auditoria, porque ali eu chamo a caixa de Pandora. Ali vai poder se aferir muita coisa que eu não tenho tempo de dizer aqui agora, mas se for feita uma auditoria séria, transparente, vai vir à tona muita coisa assim, que vocês vão ficar indignados, tão sérios quanto eu estou relatando agora. Inclusive, eu só queria citar mais um outro ponto importante. Ô Carlos, eu também comungo do seu pensamento, da sua afirmativa, e aqui deixo isso registrado publicamente, e deixo registrado também para o relatório da CPI, quando o senhor fala em crime, não só pela Anatel, como também pelas empresas. O artigo 171 do Código Penal diz o seguinte: obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício árdeo ou qualquer outro meio fraudulento. Ou seja, a gente chama de cobrança indevida, mas é a prática de um 171. Ou seja, vou fingir de bobo e estou te mandando uma conta que você não usou. Estou te cobrando uma conta. Então, um artifício árdeo, um meio fraudulento. Então, eu entendo que essas empresas vêm praticando isso constantemente, porque o relato do senhor é um relato com serenidade, com equilíbrio, mas, acima de tudo, de algo que o senhor trouxe aqui, que o senhor vem praticando, ou seja, o senhor vem reclamando sem resposta concreta e sem solução. Ou seja, imagine quantos milhões de pessoas, deputado João Leite, vem tendo prejuízo pelo artifício árdeo, né? E por meios fraudulentos. Ou seja, eu te mando uma conta, você não gastou, mas o seu gasto foi R$30. Eu te mando uma de 150. Se você não pagar, eu corto. Inclusive, sargento, aproveitando um gancho do que o senhor está dizendo... Meio fraudulento. É um artifício. Isso, para mim, é a prática de estelionato, sim. É meio fraudulento, sim. E aproveitando... Não tem outro entendimento, pelo menos na minha humilde
hermenêutica jurídica. Não existe, não. E aproveitando o gancho pelo que o senhor está dizendo, o site da Anatel, ele tem um termo de responsabilidade. Quando o cidadão abre o site da Anatel, eu entendo mais como uma forma de coagir o cidadão. Por que eu digo isso? Nesse termo de responsabilidade, está todos os artigos que o sargento diz aí. Por quê? Elaborar documentos com intuito, papapá. Quer dizer, isso está no termo de responsabilidade da Anatel. O cidadão, quando abre, ele lê aquilo, fala, peraí, será que eu vou ser movido a uma ação contra mim, porque eu vou falar contra a Anatel? Então, isso é uma forma de coagir o cidadão, é o tal do termo de responsabilidade. Agora, o termo de responsabilidade, ele não é autoaplicável. Ele não é autoaplicável para aqueles que inseriram no site da Anatel. Quer dizer, chama termo de responsabilidade. Responsabilidade para o cidadão, tão somente? Será que a Anatel também não está inclusa nesse termo de responsabilidade? Parece que a Anatel não conhece a Lei 8.078 e o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor prevê, inclusive, a inversão do ônus da prova. Por quê? Porque a parte mais fraca, aquilo que nós chamamos no direito de hipossuficiente, é a parte que precisa ser resguardada. Quem tem que produzir a prova que não está em erro é a empresa, o fornecedor, o prestador de serviço. Então, o próprio código. Então, ela desconhece a própria Lei Federal 8.078/90. Inclusive, essa inversão do ônus da prova, na minha ação com relação àquela fita que eu disse da TIM, que não foi apresentada, a juíza, na sentença condenatória da TIM, ela fez a inversão do ônus da prova com relação a essa fita. E por 2 vezes ela foi sonegada pela TIM. Isso está na sentença condenatória da TIM, que eu fiz nas pequenas causas. Foi feita a inversão do ônus da prova e a TIM simplesmente não apresentou essa fita. Agora, tem um detalhe. Recentemente, eu recebi outra carta da TIM, né, dizendo que dessa vez a fita veio. Ela está aqui. Só que acontece o seguinte, eu lacrei o envelope, não abri, está junto com a carta da TIM e deixei para a CPI abrir, para ver o teor. Eu tenho certeza que o teor dessa gravação não tem nada a ver com a teleconferência que eu fiz com a TIM. Inclusive, para vocês terem ideia, a resposta da TIM, que eu acho que é um absurdo, uma empresa tão grande no tamanho, tão pequena nas atitudes, né? Olha bem o que elas responderam. Vocês lembram que eu disse que foi mandada para Flamboyant, Campinas, hein? A TIM diz aqui no documento, ó, o documento da TIM, timbrado pela TIM, oficial, tá? Ela diz aqui nesse documento: se o cliente foi atendido pela TIM em São Paulo, a sua correspondência foi encaminhada para a agência dos Correios em Campinas. O que é uma mentira, que a reclamação eu coloquei no site da Anatel. Não tem nada a ver com São Paulo. E depois, entregue ao cliente, depois o cliente foi atendido em Recife, que a sua correspondência foi entregue. Isso aqui, para mim, é o cúmulo do absurdo. Não tem, assim, adjetivo pejorativo para classificar um documento desse aqui de uma empresa dita sem fronteira. Só se for sem fronteira da irregularidade. Aí eu concordo com esse chavão. Então, essa gravação está aqui, lacrada, para a CPI abrir e ver que é mais um engodo da TIM. E outra coisa, são conflitos de informação. Primeiro, a TIM informa que não gravou a teleconferência. Num segundo momento, ela fala que mandou para a Flamboyant, né, sem querer ser repetitivo. Num terceiro momento, fala que a tal gravação está no envelope, o envelope está vazio. E agora me manda essa gravação, que está aqui fechadinha, para a CPI abrir, para ver o quanto essa empresa é criminosa. Porque eu entendo que enviar documentos para um cidadão, né, para tentar forjar uma situação que não ocorreu, para mim é muito claro. Inclusive, no segundo momento, depois da CPI, eu vou fazer uma ação pessoal sobre isso tudo, porque essa empresa está me lesando. Minha intenção não é essa, mas o tanto que ela me lesou a nível de meu tempo, meus gastos, porque eu tenho deslocamentos, eu tenho estacionamentos, meu tempo perdido, estresse. O estresse é muito grande, porque como o cidadão se sente com tanto abuso, com tanta informação repugnante, né, haja estômago para isso. Às vezes eu passo noites até de madrugada, minha esposa fala, poxa, você está ficando... Eu falo, não, mas não posso deixar uma coisa dessa. E minha índole não permite conviver e aceitar. Muitas vezes eu até me propus, falava, vou deixar isso de lado, porque já está me prejudicando minha vida pessoal,
já está a parte emocional, pessoal, né? Às vezes eu estou de férias, estava em Porto Seguro, aí eu vou lá para o computador, abro, não, deixa eu dar uma olhadinha. Quando eu olho e começo a ver o que está acontecendo, já vou eu ficar 3, 4 horas no computador para fechar esses absurdos, porque isso é da minha índole, eu sou assim, eu não sei conviver com a safadeza, né? Eu estou lá nas minhas férias, estou mexendo com telefonia. Eu fui para São Paulo segunda-feira, voltei ontem, nesse curto espaço de tempo, fui abrir meu computador, está tudo lá, as vergonhas, fechada. Eu fiquei hoje até 3 horas da manhã fazendo esse tipo de coisa, porque eu fico assim, então, eu falei, não é possível com uma nação tão grande conviver e aceitar esse tipo de coisa, né? Muitas vezes lá fora, muitos dizem, não, larga para lá, isso aí não tem jeito, você vai perder seu tempo, está sujeito você até sofrer um atentado à sua integridade física, porque você está lidando com operadores de telefonia, está lidando com um sistema muito forte, porque o povo hoje também está muito pressionado, né? Dizem que nesse país se mata por muito pouco, né? Isso é um interesse muito grande das instituições, porque onde se envolve valores aviltantes, porque vocês têm ideia que existem mais telefones celular do que a população, porque muito telefone hoje tem 2 chips. Se vocês julgarem numa escala aritmética de cobrança indevida, na ponta do sistema, isso vai dar uma arrecadação assim, monstruosa. Agora, as empresas, no meu humilde entendimento, as empresas multinacionais, todo ano fecham seus lucros e remetem para o exterior. Nada contra, né? Toda empresa é feita para dar lucro, até aí tudo bem. Só que, se um dos maiores índices de reclamação é cobrança indevida, o que significa isso? Nós estamos drenando dinheiro do nosso país para fora. Isso está muito claro, porque se estão, olha, 75% das minhas faturas da TIM em 2012 foram reduzidas após minhas reclamações. Está na CPI a fatura original e está na CPI o valor que eu paguei. Então, eu não estou dizendo isso da boca para fora. Tudo que eu falo eu gosto de provar e embasado em alguma coisa. Está na CPI, ela com certeza vai ver isso. Se 75% das minhas faturas foram diminuídas após a minha reclamação, como é que anda isso a nível do cidadão brasileiro? O call center é deficiente, o cara liga, musiquinha, transfere ligação, tá, não vou reclamar não, porque meu tempo é mais importante. E o caixinha vai só engordando, vai só arrecadando, porque ninguém quer mexer hoje com reclamação. O call center do jeito que está, e o que eles querem dificultar o atendimento para dar a oportunidade de eles auferirem seus lucros, né? Então, se está mandando dinheiro do nosso país para fora de forma irregular, eu acho que isso também é muito sério. Significa drenar recursos, né, para o exterior. Todas as empresas fazem isso após aferir os lucros. E outra coisa que eu queria também apontar é o seguinte, todo cidadão tem que ter o número do protocolo das suas reclamações. Eu tive uma solicitação a determinada telefonia para não aceitar chamada para celular. Por que eu fiz isso? Porque eu tinha uma determinada linha que tinha acesso a muita gente, eu fiz isso, só que eu guardei o número do protocolo, né? Eu sei como essas empresas são, que eu sou estagiário de mamunhas de operador de telefonia. Eu falei que eu sou catedrático diplomado nisso, é o título que eu tenho. Então, quando eu solicitei para não aceitar número de descagem para operadora de celular, um dado momento eu recebo uma fatura com cobrança para celular. Até não era cobrança muito grande, mas eu fiquei indignado. Falei, mas o que é? Eu liguei para a operadora, falei, eu tenho um pedido aí para não aceitar a ligação. Não, o senhor não tem pedido aqui para não ligar para celular. Só que eu já estava de posse do protocolo em mãos. Aí falei com o atendente, olha, o protocolo número tal, eu pedi que não aceitasse ligação para celular. Passou de um tempo, ele pediu um tempo, saiu, eu falei, esse aí não volta mais, né? Eu já estava quase desligando, demorou, aí ele voltou. Meu senhor, você me desculpe, isso foi um erro sistêmico. A frasinha que eles mais usam é o tal erro sistêmico para tudo. Tudo é erro sistêmico. Você vai me desculpar que devido a um erro sistêmico, realmente foi cobrado, mas nós vamos retirar esse débito e tal. Eu falei, olha, vocês que estão me cobrando, eu que tenho que provar que eu não estou devendo, né? Quer dizer, se eu não tivesse guardado esse protocolo, fatalmente eu iria pagar essa ligação que já havia pedido bloqueio. Então, quer dizer, todo mundo tem que guardar esse... E nem todo mundo guarda esses protocolos depois que solicita, a verdade é essa, né? Mas é o único meio que o cidadão tem para garantir os seus direitos. E, mediante esse número de protocolo, foi retirado aquele débito da minha fatura. Então, eu estou citando algumas coisas para vocês, mas o mundo, eu falo o mundo criativo, o mundo imundo das telefonias, ele é muito mais amplo e muito mais complexo que todo mundo imagina aqui, sabe? E se eu for adentrar muito nessa parte, né, a CPI não tem tempo para tanto, mas eu acho que eu já consegui sobressair diversos
diversos fatos escandalosos, onde eu falo que a permissividade ela é sem limite. Se nós chegamos ao ponto que nós chegamos hoje, porque a coisa ela não é feita do dia para outro, ela vai aos poucos, né? A permissividade acontece, depois vai ganhando mais espaço e tal. Quando você vê, a erva daninha já tomou conta do processo. Então, nós chegamos agora. Nós chegamos num estágio tal que a coisa chegou num ponto que eu vejo que é caso de pandemia telefônica. É uma coisa esdrúxula, absurda. No meu entendimento de cidadão, nós estamos vivendo um caso assim, seríssimo da companhia telefônica. E para fechar a minha informação, é o seguinte: eu tive um outro fato muito grave também. Eu tinha um telefone da Embratel e quando eu ligava para lá, falava que esse telefone não existe. Eu falei, mas como não existe? Passados uns 15 dias, entrei na Pequenas Causas eles montaram uma tela alegando por erro sistêmico, a frasinha mágica, meu telefone retornou para a operadora Oi, uma portabilidade que eu não tinha solicitado. Então eu convoquei no judiciário, na Pequenas Causas, a Oi, que era a empresa envolvida, e a Claro, para que eu dirimisse essa dúvida, o que aconteceu. Para minha surpresa, na Pequenas Causas, o representante da Oi e da Embratel, e Claro, né, que é a mesma coisa, ficou pedindo para o representante da Oi falar que o documento dele era verídico, na minha frente. Poxa, fala que o documento aí é verdadeiro, cara, mas não posso falar, porque não tem nada aqui para comprovar. Eu vi aquilo e falei, gente, nós estamos no... É o caos para mim. Numa Pequenas Causas, 2 representantes ficar debatendo para pedir para falar que o documento é verídico. Aí, por deliberidade, eu fui indenizado em R$3.000, mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, não vou deixar por menos, porque esse documento forjado, erro sistêmico, eu vou atrás disso. Aí comecei a colocar no site da Anatel, denunciando que esse documento, dizendo que minha linha foi portada para a Oi no ano de 2012, ele era inverídico. E a Anatel foi fechando todas as denúncias, várias. Eu resolvi mudar a tática e fui para a Oi. Falei, Oi, me prova que minha linha realmente voltou para uma portabilidade não solicitada para vocês no ano de 2012. E a Oi também tentou aliviar a Claro. Como assim? Eles começaram a responder na primeira pessoa do singular. O senhor Carlos falou que... Aí eu reabri o protocolo e falei, não estou pedindo para vocês falarem o que eu falei, eu quero que vocês declarem o que aconteceu realmente com a minha linha. Depois de eu muito bater nisso, a Oi inseriu na Anatel um documento provando que a minha linha nunca mais voltou desde 2009. Quer dizer, e essa tela da Embratel diz que minha linha voltou no ano de 2012. Então ficou configurado o quê? Essa tela alegando erro sistêmico, ela é inconsistente, é uma tela falsa. Né? É o tal que o sargento Rodrigues falou, que elaborar documentos para tentar imputar uma situação inexistente é crime. Então foi feito mais um crime. Né? A partir do momento que a Oi pôs um quadro da Telecom provando que minha linha nunca mais voltou desde 2009, essa tela da Embratel dizendo que minha linha voltou em 2012, torna-se uma tela falsa, obviamente. Então é outro fato grave, e onde a Anatel também fechou várias denúncias, blindando a operadora, que aconteceu. Né? Então, estou citando assim, olhem a dificuldade com o cidadão, se todo mundo tem paciência para isso. Simplesmente, se a Anatel fecha para a terceira vez, o cara já joga a toalha para o alto, já chuta o balde, fala, não, chega, já abri, já fechou, não tem jeito, isso que eles querem. Mas eu fui determinado, né? Eu não sou Tiradentes, nem quero holofote, nem estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Eu simplesmente gosto da verdade, gosto da seriedade, transparência e a qualidade no serviço público, coisa que nós não estamos tendo nem a nível técnico e nem a nível moral, que é o mais importante para mim. Né? Agora, um segmento que ele é oligopólio. Por que eu digo isso? Ele está mais ou menos dividido, percentualmente falando. Né? Eu peguei um dado atualizado, para vocês terem ideia. A Vivo tem 29% do mercado, a TIM 25%, a Claro 25%, a Oi 19%, Nextel 1% e outros 1%. Então, quer dizer, se o Brasil tivesse seu território dividido nas proporções que a telefonia hoje é dividida, o país pertenceria a 4 grandes teleoperadoras, que são essas. O bolo está dividido entre elas, a nível de percentual. Né? Então, eu possuo, né, como falei com os senhores, 288 páginas, contendo um total de 1.439 denúncias registradas. Né? Então, quer dizer, como que uma agência permite à operadora fechar uma denúncia contra ela mesma sem antes fazer uma avaliação? É muito fácil, né? Você reclama a operadora,
pedimos desculpa pelo nosso... Vamos mandar... Eles respondem muito assim, vamos mandar para o nosso departamento interno, para avaliação. E acabou. Eu tenho várias denúncias com dias agendados de retorno que nunca foram feitos. A TIM fala, favor aguardar contato, dia tal, do tal, e aquele dia tal, do tal nunca acontece. Até hoje. Está fechado. Quer dizer, é uma forma irresponsável de fechar a denúncia que os contatos não são devolvidos ao cidadão. E esse tipo de comportamento, no todo, ele estimula a não reclamar, a não buscar as autoridades, porque o cidadão hoje desacredita no sistema judiciário e na entidade reguladora que é a Anatel. Então, esses números, sem querer ser repetitivo, são muito maiores do que deveriam ser, porque muita gente hoje não reclama mais. É voz, né? Porque se chegasse um contato de respaldo, outra coisa, no Ministério Público Estadual, eu recebi uma resposta que as empresas são devidamente punidas pecuniariamente. Só que esse pecuniariamente, o valor ínfimo pago é mínimo dessas operadoras. Eles pagam só os valores menores e os valores maiores, eles tentam negociar com a Anatel. Se não conseguir negociar, vai para a esfera judicial. E na esfera judicial, isso corre anos. Então, o que acontece? Isso estimula as operadoras em cometerem irregularidades. Por quê? Porque eles estão oferindo lucro do cidadão, e isso vai... Os maiores valores não são pagos, porque vai ser negociado com a Anatel, aí se não der, vai para o judiciário por mais anos, isso vai barrigando. Então, a resposta que o Ministério Público muitas vezes dá, que as empresas estão sendo punidas e põe valores de bilhões, né, eu tenho até esse valor estimado aqui, é um valor figurativo. Foi cobrado, mas não foi recebido. Isso não é maneira para inibir comportamento de operadora, porque não está sendo aferido esses valores. Então, isso não é medida punitiva. E é demais. Tem um técnico em telefonia que fala que não é nem interessante punir a operadora. O certo seria não punir, e sim existir uma fiscalização eficiente. Porque todo esse recurso que é drenado nas punições poderia estar sendo julgado dentro da própria telefonia para melhorar a tecnologia dessas operadoras. Né? Isso seria o ideal. Agora, elas não pagam, o que dizem foram cobradas, continuam na mesma impunidade sempre, e o cidadão a ver navios. Né? Então, isso... inclusive, tem dados, quem quiser aferir, eu acredito que a CPI vai aferir isso, que o valor astronômico cobrado e o valor efetivamente pago, não pago, né, pelas operadoras. Que elas ficam tranquilas, falam, bom, vão cobrar, eu vou negociar com a Anatel, se não der com a Anatel, eu vou para o jurídico, empurro isso por mais 2 anos, e aí vamos, não vamos, porque vamos, não vai dar valsa. E vai levando, né? Entende? Então, isso é muito sério. E outra coisa que eu acho importante, que é a nossa telefonia mais cara do mundo. Eu tenho aqui um valor, quanto custa a ligação entre celulares, entre a mesma operadora, tá? No Brasil, 0,71 centavos, isso em dólares, tá? 0,71. Na Bélgica, 0,70. Na Nova Zelândia, 0,70. No México, 0,32. Argentina, 0,18. Peru, 0,18. Chile, 0,14. A fonte, União Internacional de Telecomunicações, dados de 2012. Então, quer dizer, a nossa telefonia é a mais cara do mundo, o serviço prestado, se não for o pior, está entre os piores do mundo, e, quer dizer, alguém está levando vantagem nisso, né? Porque se o cidadão está pagando, e bem pago, o retorno não está vindo em serviço e investimento. Inclusive, a Anatel puniu operadoras por uma semana, entre aspas, para falar que fez alguma coisa, e logo depois ia o Dia dos Pais, ela liberou as vendas, né? Que seria o pool das vendas, aí a Anatel liberou rapidinho, tá? E, quer dizer, isso é para inglês, uma semaninha de venda, segurou ali, gente, estamos punindo e tal, só no judiciário, estamos fazendo alguma coisa, mas na realidade essa uma semana de venda foi apenas uma prestação de contas à população que efetivamente não quer dizer muita coisa. Né? E logo depois, quando veio o Dia dos Pais, foi liberado normalmente a venda dos planos. Então, quer dizer, a gente vê tudo aí, são medidas enganatórias, né, da população, que só não vê quem não quer. Agora, os nobres parlamentares estão aqui, quero, inclusive, manifestar novamente, parabenizar, inclusive parabenizei o Sargento Rodrigues, na última Assembleia, lá de fora, falei, agora eu estou vendo que o Brasil ainda tem jeito, porque eu já estava ficando desacreditado.
né? Eu já não sei, eu entrava na repartição, falava, será que aqui é bom? Será que aqui eu vou ser escutado? Ou mais um dos tantos que eu já vi por aí? Porque é um sistema forte, para derrubar não é fácil, não. E quando eu vejo o plenário aqui, quando eu comecei a frequentar aqui a CPI da telefonia, estou sempre aqui, todas as quartas-feiras, eu comecei a ver realmente medidas efetivamente duras e sérias para se investigar. E eu fiquei muito satisfeito, falei, pô, meu país ainda tem gente comprometida, tem gente séria, inclusive, muitos deles aqui têm meu voto cativo, né? Eu fiquei satisfeito de ver que meu voto está sendo retornado em termos de serviço, porque eles nos representam, eles estão sentados aqui como tendo um aval de todos nós, um cheque em branco. Procuração. Tem uma procuração, um cheque em branco, para defender nossos interesses. Então, quando eu sentei do lado de lá, como os vários estão sentados, e comecei a ver as medidas efetivamente adotadas, eu fiquei envaidecido, falei, poxa, nosso país tem jeito, nós temos parlamentares ainda responsáveis, que estão atrás dos nossos direitos. Isso renasceu dentro de mim, uma esperança, e eu fiquei muito satisfeito. E hoje estou podendo vir aqui sentar, como sendo um micro, né? A parte micro do sistema, podendo me manifestar. Isso para mim, hoje, para mim está sendo um dia muito especial, posso dizer assim, e assim, um dia de júbilo mesmo, porque eu poder exteriorizar tudo aquilo que eu vivenciei durante um ano, que ficou aqui entalado na minha garganta, né? Hoje eu estou podendo falar, expor, demonstrar, né? Demonstrar de forma clara, porque esses atos lesivos à minha pessoa ficavam restritos à minha casa, à minha residência, ao meu ambiente, né? Eu falei, poxa, eu quero ir a algum lugar. Batia no judiciário, não andava. Batia na Anatel, blindagem, operador e tal. Eu falei, poxa, eu estou no mato sem cachorro, esse país nosso está caminhando. Né? E a criminalidade só aumentando, a permissividade aumentando. Eu falei, nós estamos caminhando para um abismo. Nós temos que retomar as rédeas e o domínio, né, das nossas coisas, para a gente poder ter aquilo que a gente paga para receber, né, em troca. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Comissão Parlamentar de Inquérito, a pessoa dos nobres deputados que estão aqui, e agradecer de coração, sinceramente, a oportunidade de estar sentado aqui nesse plenarinho, fazer o meu depoimento, que, para mim, pessoalmente, foi muito importante, né? E eu fiquei satisfeito também de dar minha pequena contribuição, né, do que vive o cidadão brasileiro hoje nesse segmento da telefonia. Mais uma vez, muito obrigado. Queria externar minha admiração aos nobres deputados e que continue dessa forma, isentos de tendência, determinados em defender o nosso direito e que isso só venha valorizar nossos homens públicos aqui do Estado de Minas Gerais. Tá? Muito obrigado. Quero aqui agradecer, só um minuto, nosso convidado Carlos Renato. Quero agradecer pela contribuição aqui, de fato, e também pelas palavras colocadas ao trabalho desta comissão. Dizer, senhor Carlos, que, de fato, essas denúncias que Vossa Excelência aqui traz só ressaltam a grande indignação que nós estamos vivendo no país. De um sistema que vem colocando as pessoas cada vez mais dependentes deste serviço. E eu me coloco muito nisso. Porque, de fato, o serviço de telefonia hoje é algo que faz parte da vida das pessoas. E, infelizmente, a qualidade do serviço e da estrutura colocada está aquém do que se paga, aquém do que a lei determina, aquém daquilo que, de fato, como você muito bem colocou aqui, o nosso país teria condições e tanto necessita de que seja prestado. Nesse sentido, quero mais uma vez ressaltar este agradecimento em nome de toda a comissão, porque, de fato, suas denúncias aqui comprovam ainda mais a importância do trabalho dessa comissão, de ir a fundo nessas denúncias, de tentar encontrar um caminho claro para garantir a defesa do direito do consumidor que está sendo zelado, que está sendo, na verdade, está sendo retirado esse direito daquele consumidor. E quantas denúncias temos aqui? Eu não tive a oportunidade de acompanhar uma das visitas que a comissão fez, mas o senhor deve ter acompanhado alguns relatos aqui. Idosos na fila de atendimento, em mais de hora. Sem contar, nós estamos falando de call centers aqui, nós ouvimos aqui há 2 semanas atrás
ao sindicato dos trabalhadores da área de call center, denúncias gravíssimas que nós temos. Enfim, o nosso relator tem anotado tudo isso e nós vamos, ao final dessa comissão, poder apresentar um relatório digno do que, de fato, a população espera desta comissão. Consulto os deputados, se tem alguma palavra. Deputado... Rapidamente, até porque nós vamos ter que votar o veto agora, estão nos chamando no plenário, mas eu quero agradecer também a contribuição do senhor Carlos Renato, né, ter vindo à comissão e dar esse depoimento, né, com muita coragem. E é interessante, o senhor tocou um ponto, numa das visitas que nós fizemos a uma das lojas, um senhor tão apavorado disse para mim, para o deputado Sargento Rodrigues, eu estou no lugar errado e na hora errada, né? Eles vão me perseguir agora. Impressionante o medo das pessoas, que as pessoas têm das empresas, né? O senhor não tem, o senhor tem batalhado. Eu queria até solicitar aqueles documentos, né, que o senhor pudesse deixar cópia para a nossa assessoria aqui, nos ajudaria muito. Eu queria também, senhor presidente, a minha assessoria recebendo as ligações de reclamações são feitas, deputado Sargento Rodrigues, eu listei só as pessoas, porque eu estou muito impressionado como que os idosos estão sendo violados. Nós temos aí uma afronta ao Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso. Olha as idades. O senhor Zé Elias, de 76 anos, e dona Normalene Reis do Nascimento, de 66 anos, os dois fazem a mesma reclamação ao meu gabinete. Ambos reclamam de cobrança indevida e dizem não conseguir resolver o problema via call center. Você imagina, seu Carlos Renato, esses dois idosos ligando para o call center, tentando reclamar de uma cobrança indevida. O senhor João Onofrio, de 74 anos, reclama que o telefone dele está mudo há 3 dias. Não consegue fazer o telefone dele falar. O senhor Zaí Ferreira Souza, de 75 anos, o senhor Zaí, o telefone dele estava em débito automático, mas os valores estavam desproporcionais. Cancelou o débito automático e pediu as contas via correio. Acabou, ele não consegue falar mais no telefone dele. Seu Zé Bernardes da Costa, de 73 anos, o negócio é meio para rir mesmo, né? Mas seu Zé Bernardes da Costa, 73 anos, ele está sendo cobrado por serviço de internet 3G. Ele liga para falar que não sabe o que é 3G. Mas não consegue, ele não consegue. Mas o que é 3G, moça? E a moça diz, só aguarda um pouquinho na linha. E aí cai a ligação. E a conta está sofrendo aumentos progressivos, junho, julho, agosto. E, Carlos Renato, ele não consegue ser atendido. Olha que situação. Seu Marco Antônio da Silva também mora em Santa Luzia e quer cancelar um serviço Oi Velox porque em Santa Luzia não pega. Negócio impressionante. Então aqui tem uma lista só das pessoas mais idosas, presidente, deputado Ulisses Gomes, que dói a gente, né? A gente fica pensando nos nossos pais. Essas pessoas dependem do serviço público, ligam e são totalmente desrespeitadas. Muito obrigado. Deputado, só queria abrir um parênteses aqui, é o seguinte. Essa questão de cobrança indevida é um ponto nevrálgico na questão do consumidor, né? É um ponto muito sério. Eu buscando a ouvidoria sobre esse tópico, a ouvidoria me respondeu que não existe uma ferramenta hoje, infelizmente, para se aferir o que as operadoras cobram. Para mim foi um tapa, né? Porque eu falei, poxa, a ouvidoria não tem como aferir o que elas cobram. Então, quer dizer, trocando em miúdos, as operadoras cobram o que querem e os consumidores que aceitem. Mas eu descobri, nas minhas idas e vindas nesse segmento, que existe um documentozinho chamado bilhetagem ou tráfego de ligação. Esse documento, ele espelha realmente o que foi feito de ligação e o que foi recebido de ligação. O que se usou, o que se não usou para telefone. Esse documento é um documento que fideliza as ligações efetuadas e recebidas. Diante dessa descoberta, eu fui até a TIM, né, porque era a operadora onde eu falei que me cobrou
75% das faturas a maior, pedi esse documento. Falei, TIM, me manda a bilhetagem. A TIM respondeu, me mandou detalhamento de fatura, me mandou segunda via de fatura. Eu falei, ô TIM, eu não estou pedindo segunda via, eu já tenho a primeira via, estou satisfeito, já tenho detalhamento. Eu estou pedindo a bilhetagem. Eles continuaram fazendo a mesma coisa, e a Anatel endossando tudo, mandando segunda via, papapá, papapá. Resumindo, há mais de ano eu solicito a bilhetagem, o tráfego de ligação, e até hoje eu não recebi. Esse documento, muitas operadoras falam que só mandam via judicial. E o que eu disse é o seguinte, se já está provado a nível estatístico que vocês estão cobrando acima da realidade, porque é um índice altamente, né, que denuncia essa... É meu direito de ter um documento que me prove realmente que eu estou pagando o que eu devo. E a operadora simplesmente fala que só manda via judicial. Então, eu falo o seguinte, quem não deve, não teme. Né? Se eles não temessem, eu já tenho mandado essa bilhetagem para mim, esse tráfego de ligação. Nunca mandou e não vão mandar. E a ouvidoria diz que não tem a ferramenta para se aferir o que é cobrado. Então, nesse momento, eu falei, eu como cidadão, eu estou de pé e mão amarrado, porque a ouvidoria não tem como aferir, eles mandam, eu peço o documento, eles não me mandam só por via judicial, então estão escondendo o jogo. Por que não mandar isso? Okay. Senhor presidente, eu só queria chamar a atenção de todos os membros da comissão para a resposta, não é do Ministério das Comunicações, é da Anatel, via Ministério das Comunicações, de um requerimento de todos nós, que pedia sobre o fundo, o Fustel, o Fistel, todos esses fundos, e tem a resposta, tem os valores, são próximos de 60 bilhões. Dizem para que eles podem ser usados, mas não tem aqui uma informação de como efetivamente os recursos estão sendo utilizados. Se eles estão no superávit primário, vale a pena os deputados pedirem uma cópia para a gente avaliar, de solicitarmos uma explicação sobre a utilização dos recursos do fundo. Até chama atenção aqui que eles podem ser utilizados, deputado Sargento Rodrigues. O FUST, o FUST mesmo. O FUST pode ser utilizado atendimento a áreas remotas e de fronteira de interesse estratégico. Interessante, né? Você pode utilizar esses recursos para colocação até de câmeras na fronteira, mas não vem uma explicação para onde que esse recurso está indo, não é? Acho que faltou essa informação do governo federal. Depois de ler, elaborar novo, presidente, pela ordem. Por favor, deputado. Eu quero apenas também cumprimentar, já que nós estamos indo para o plenário, cumprimentar o senhor Carlos Renato, dizer da importância do seu testemunho como cidadão, como consumidor, mas o senhor, mais uma vez, concretiza a indignação do cidadão. E isso para nós é importante. E o senhor pode ter certeza que eu também penso da mesma forma, e já fui, às vezes, por familiares, solicitado que largasse o mandato. O mandato me traz muito estresse, muito. Mas a resposta que eu dei a alguns familiares foi o seguinte: se eu não estiver lá, pode ser que o outro 171 ocupe o meu lugar. Pode ser outro comprador de voto profissional ocupe o meu lugar. E a gente não terá condições de dar a contribuição com seriedade, com transparência e, acima de tudo, com respeito à coisa pública. Então, esse é o nosso propósito aqui. Eu não entro nem em comissão e nem CPI para inglês ver. Se alguma CPI que eu participei, pode olhar, essa é a quarta. Eu sou o autor dessa CPI. Eu dou efetivamente a minha contribuição. E ninguém, e nenhum outro, ou nem o conjunto de qualquer outra CPI ou de comissão me faz mudar as minhas posições, os meus posicionamentos em relação. A prática adotada por essas empresas é criminosa. É criminosa. Eu disse logo de imediato, logo no início, porque, como advogado, eu tenho que ser, no mínimo, um pouco de intérprete da lei. Então, quando eu estou vendo uma prática criminosa ser feita de forma escancarada, na verdade, nós temos, são quadrilhas organizadas
E aqui repito, que o que eu falo aqui, eu falo da tribuna e falo em qualquer lugar. E instrumento nosso de imunidade material e formal foi dado exatamente para isso. Não é para nos livrar de crime praticado por nós, não. No campo individual, não. É para dizer exatamente isso, o que o cidadão quer dizer. E ele não pode, porque senão ele é instado a responder criminalmente e civilmente no devido processo legal. Mas a prática feita por essas empresas são práticas criminosas. E depois eu quero dar uma olhada com a nossa consultoria sobre a ótica da Lei 8.429/92, da Lei de Improbidade Administrativa. E eu pergunto ao consultor que analise se a omissão da Anatel, por se tratar de concessão de serviço público, não também incorre na prática de omissão de tomada de providência com relação à improbidade administrativa. Porque quando um moço vem aqui, numa autarquia federal, portanto, respondendo aqui, atendendo um convite da Comissão Parlamentar de Inquérito, e deixa de vir e fala que não fiscaliza, sendo que a lei o determina que ele fiscalize, sem que todo o conjunto de leis fala, olha, faça isso, fiscalize permanentemente, inclusive na própria resolução da Anatel. Então o que eu vejo é que essas empresas de telefonia móvel se apoderaram de tanto poder, de tanta omissão da Anatel e eu diria, da morosidade do Ministério Público, da morosidade do Judiciário e também uma parcela de culpa do cidadão, de não ir ao Judiciário, de não exercer direito, de não reclamar. Tem uma parcela, uma pequena parcela, mas aquela grande maioria que reclama não tem resposta. Então, na minha avaliação, eu estou convencido. O que eles estão praticando não é só o estelionato em relação ao consumidor, não. É crime de formação de quadrilha. É a união de mais de três pessoas para a prática de ato criminoso, lesivo ao consumidor. Só que aí de forma escancarada na frente de todo mundo, com todo mundo sabendo. Então, eu vejo que há formação de quadrilha e de poderosos, e de pessoas muito poderosas para ali tirar R$5 da sua conta, 10 da do outro, 20 do outro. É o que eu estou vendo. É o que eu estou assistindo, é o que eu estou constatando. E desrespeito, humilhação em relação ao consumidor. Então, eu quero dizer que o senhor, quando se refere da prática criminosa, o senhor tem razão, eu vejo dessa forma, e o senhor pode ter certeza. Eu disse isso aqui e vou repetir novamente. Eu não tenho rabo preso com ninguém nesse Estado, nem com o governo, e muito menos com o setor privado. Campanha minha não recebe dinheiro privado, o que nos dá a tranquilidade de poder atuar como parlamentar com absoluta independência. Então, é essa postura que nós adotamos aqui. E o que eu estou constatando, a minha fala nesse momento, a minha indignação, é a indignação do cidadão, do consumidor. Ele pode ter certeza. O que nós pudermos fazer para cobrar nos limites da nossa competência, nós vamos fazer aqui na CPI. Deputado, só mais um instante. Apesar de eu não ter imunidade parlamentar, apesar de eu não ser um entendido a fundo jurídico, eu tenho, modéstia à parte, eu tenho a parte moral e a vergonha na cara. Então eu chamo eles realmente, no site da Anatel, de criminosos, associação ilegal, né? Eu sei que estou sujeito até a sofrer alguma ação com relação a isso. Mas a minha indignação durante esses um ano que eu fui compilando esses absurdos, não pude me conter e me calar diante do que foi desvendando à minha frente, né? E até mesmo ameaça minha integridade física, como várias pessoas falaram, você está sujeito que eu quero na rua e levar uma balinha perdida, uma coisa. Eu falei, mas infelizmente o senhor respondeu. Se eu não fizer isso, alguém vai ter que fazer. Então eu cumpri o meu papel. Muito obrigado. Eu encerro aqui com as singelas palavras do jurista alemão que eu mais admiro e aprendi a admirar e coloquei como livro de minha cabeceira, da obra do jurista alemão Rudolf von Jhering,
Ele diz o seguinte: todos os direitos da humanidade foram arrancados sobre aqueles que a eles se opunham. Todo e qualquer direito, seja de um indivíduo, de uma classe ou de um povo, só se afirma por uma disposição ininterrupta pela luta. Então, Rudolfo von Ehring nos inspira todos os dias. Temos que exercer esse direito. Então, foi uma palestra que ele proferiu na primavera de 1872 e que foi transformada nessa obra. O livro A Luta pelo Direito, cujo autor é o jurista alemão Rudolfo von Ehring. Então, é o nosso dever exercer esse direito todos os dias até que seu direito se afirme. E outra frase muito própria que eu acho também, que o importante não é o brado dos culpados. O que preocupa não é o brado dos culpados, e sim o silêncio dos inocentes. Também se enquadra perfeitamente na nossa luta. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece aos convidados pela presença e pelas informações prestadas, agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos.